Eu gostaria de começar a pregação, né, com uma dinâmica. Não, eu quero fazer uma pergunta, porque quando eu recebi o meu tema é libertação. Quando eu recebi o meu tema, minha mente foi para outro prisma do que realmente eu vou pregar hoje. E eu gostaria de entender, eu queria que vocês falassem a primeira coisa na cabeça de vocês que vem quando vocês ouvem libertação. Eu queria começar com o Juan. Falei libertação, você pensa no quê? Libertação do quê? Esse aqui do X20 está preso, eu acho. De libertar de estar algo que preso. está roubando meu tempo para algo ruim, não para algo bom. Você, Vanessa, falou libertação, você pensa no quê? Vício, drogas, do quê? Vícios, drogas? Ou do Juan? Libertar de algo. Você... Nossa, cara. Você, Yosef, quando fala libertação, você pensa no quê? X. Não vem nada na sua mente, falou libertação. X. Não, falou libertação, você pensa em quê? Libertação, você não pensa em nada? Eu acho que é muito mais que liberdade é alguma coisa que tá Eu vou perguntar pra primeiro. Amor, falou libertação, você pensa no quê? Eu pensei em vícios também. Pecado. Vícios, pecado. Pai, o senhor falou de libertação, o senhor pensa no quê? Tem duas áreas que dá para pensar. Na Terra, eu penso na princesa Isabel. Libertou os escravos. Porque o pecado nos torna escravos. Então na Terra, ela fez algo tremendo, libertou os escravos. Espiritual, a gente pensa em Deus, porque Jesus quer libertar os escravos, nos tirar da escravidão, porque é que nem a Fran falou, vício é uma escravidão, cara. Droga, escravidão. E é tão bom, nascemos livres, né? Hoje possamos dizer que nascemos livres. Antigamente, a criança que era escrava já nascia escravo, né? Já nascia sem destino de pai e mãe, porque era vendida, era dada, né? Principalmente as meninas, virava até, né? Era complicado. E hoje, as pessoas verdadeiramente são livres, Jesus nos libertou e a gente se torna escravo pelas coisas que praticamos na vida, né? E Yosef mesmo está querendo se tornar escravo de algo que não faz parte da vida dele, né? Sim. E a escravidão vem vindo, o diabo está tentando escravizar as pessoas desde pequeno. Não é depois de grande, não, ele está dando escravidão desde pequeno. A mulher mesmo, hoje em dia, casa no objetivo de pensar que eu casei e virei escrava. Não, eu casei, eu me libertei. Me libertei da prostituição, me libertei o amanhã de ficar correndo atrás de homem que não quer nada. Porque é só enganação, cara. Eu sou prova viva, né? Eu converso com pessoas que tá procurando, falou, eu tinha um casamento escravo, hoje eu me libertei. Por quê? Você tá doida, pedindo misericórdia, pelo amor de Deus, com um cara que você nunca viu ir lá ver você, né? Então, tem coisas que você acha que você é escravo, mas você está livre, mas tem coisas que você acha que está livre, mas está te tornando escravo. E a senhora, mãe, quando fala de libertação, o que vem na sua mente? Então, quando você falou meu tema libertação, talvez não seja o intuito, mas a hora que você falou essa palavra, para mim ligou na hora, Jesus libertando o Gadareno. O quem? Gadareno. Era o cara que processo de legiões. O que estava... Não, entendi, tá certo. Pergunta pra todo mundo. Quando eu recebi o tema, e aí eu abri e vi libertação, eu fiquei meio assim, vamos dizer, desmotivado. Eu olhei e falei, libertação? Mas sei lá, não tem nenhum... que na minha mente, libertação de demônio, libertação de vícios, de droga. O cara tá liberto das drogas, o cara tá liberto dos demônios. Libertação sempre veio assim na minha cabeça, né? E aí quando eu vi, libertação, vou pregar mais
pros outros, né? Eu falei, eu não preciso ser liberto, eu não sou viciado, não sou drogado e não sou um demônio. Eu vou pregar algo sobre isso, mas que eu acho que não vai se referir muito bem, sim, pra ninguém de casa. Ninguém é drogado, ninguém. Aí, beleza, eu deixei. E aí, essa semana que eu fui buscar, eu tava nessa semana aí, eu era próximo a pegar, falei, vou buscar de libertação. Falei, nossa, eu ainda fiquei questionando, fiquei insistindo em que, caramba, que tema chato, que tema que escolheram pra mim, eu ainda sendo o último. Estou perto agora do Natal, né? Não sei quantos dias faltam pro Natal. Uma semana. Eu queria pregar algo, ou eu queria ter pego o tema adoração, que eu não me lembro, mas alguém pegou o tema adoração. Eu falei, acho que seria legal eu pegar o tema adoração, né? Falar de adoração, eu que gosto de adorar. Eu falei, queria pegar a adoração ou algum tema relacionado a Jesus Cristo, porque é o Natal. Agora eu vou pregar de drogas. Aí eu, pensando, agora me veio, fui ler e, cara, que título perfeito ainda para se pregar próximo ao Natal, próximo à data que Jesus, que escolhemos para representar o dia que Jesus veio para a Terra, nos libertar. Fazer o trabalho dele que foi a libertação dos escravos, que a gente era escravos. Aí eu vim ler primeiramente Gálatas, em Gálatas 5, né, segundo Paulo, aqui, firme-se na liberdade. Ele diz, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Se eu decorrer aqui mais para frente, ele vai estar dizendo sobre que o povo lá de Gálatas, da cidade de Gálatas, que ele estava escrevendo, era uma igreja, e o povo ele estava querendo retroceder a lei, né? Porque eles estavam querendo ser circuncidados. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Porque Jesus veio aqui na terra e ele diz, né, que ele veio aliviar o nosso fardo. Eu separei também um texto aqui de João, quando Jesus Cristo, ele diz aqui, filha, vocês circuncidados? Não, só porque é homem que sai. Ele do ano cortado. A Farisia você é, filha? Circuncidada? Então ela é. Você já viu ela circuncidada, sua esposa? É. Aqui em João 14, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E também se a gente decorrer aqui em João 8:30, os escravos, João 8, versículo 31 em diante, ele diz, então Jesus disse para que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O título é Os Escravos e os Livres. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse que se conhecermos a verdade os libertará. E quem é a verdade? Como o próprio Jesus diz, ele é a verdade, né? Então Jesus veio aqui, eu vou decorrer um pouco a história de Paulo, que a olhos humanos assim, eu acho que fica... Eu acredito, Vanessa, você conhece a história de Paulo? Conhece? Ela sabe até sobre o circuncisão? Eu acredito que a maioria aqui conhece, mas também tem gente que não conhece e talvez não conheça alguns detalhes que eu vou decorrer. Eu vou decorrer aqui a história de Paulo.
Paulo, ele era um homem que ele era um rapaz, um soldado, né? Ele perseguia os cristãos, porque ele era junto com aquele povo que quis crucificar Jesus, que não acreditava em Jesus, que achava que era blasfêmia tudo aquilo que Jesus dizia. Mas Paulo não era soldado, não. Não, Paulo ele era soldado. Acho que é. Não, ele assim, não era soldado, ele não trabalhava como soldado, mas quando ele foi perseguir os cristãos, Aí ele pegou autorização. Então e aí ele acabou ele se era, na tornando. verdade ele não era soldado, ele era perseguidor. A Bíblia chama ele de Sim, perseguidor. mas ele era perseguidor, certo? Mas com a autorização que lhe deram, ele se tornou um soldado. Perseguidor, não, perseguidor. Ele se tornou perseguidor dos cristãos. Era assim que ele era visto por todos. Quando ele pegou a autorização, ele pegou a autorização para isso. Ele não era soldado. Tudo bem, então, ele perseguia os cristãos, eu digo assim, soldado, porque ele tinha autorização para matar os cristãos. Só os cristãos. Só para entender que, tipo, ele não estava matando fora da lei, ele tinha o poder para matar, segundo a lei. Então ele começou a perseguir os cristãos, porque ele era daquele povo que achava tudo blasfêmia o que Jesus dizia. Que, sendo que até quando o Estevão foi apedrejado, ele na Bíblia não diz que ele apedrejou, mas ele segurou a manta do povo que apedrejou. Então dá para entender que ele estava de acordo com o que estavam fazendo, sendo que Estevão estava apenas trazendo a mensagem de Cristo para aquele povo e foi morto por isso. E ainda Estevão, na sua morte, diz a mesma frase que Jesus disse na cruz, né? Perdoa eles se eles não sabem o que fazem. Então dá pra gente ver que Estevão era um cara correto e morreu injustamente, né? Mas felizmente acredito pela história que foi conhecer Jesus, está no céu. Mas decorrendo aqui Paulo ainda, quando ele vai a caminho de matar mais cristãos, indo para Damasco, porque ele queria aniquilar aquele povo, foi quando ele caiu do cavalo, tendo uma imagem, uma visão de Jesus Cristo e ficando cego temporariamente e recebendo ordens de Jesus em busca de um servo do próprio Jesus Cristo, aquele que ele estava perseguindo, aquele que fazia a vontade de Jesus, seguia o mandamento de Jesus e a quem Paulo também odiava e queria matar. Então ele vai atrás deste homem que, a mandato de Jesus, que ainda esse homem fica com medo, né? Fica com medo de, quando Jesus fala com ele, quando Deus fala com ele, para ele curar Paulo, ele fica meio em dúvida, tipo, nossa, mas esse homem está matando a gente, Senhor, ele está matando o seu povo aqui. E mesmo assim ele obedece a Jesus e traz a visão novamente de Paulo, quando Paulo começa a trabalhar para Cristo. Só que se a gente colocar duas fases da vida de Paulo, que era quando ele trabalhava matando os cristãos, quando ele trabalhava em favor da lei, e quando ele começou a trabalhar em favor da graça, em favor de espalhar o evangelho de Cristo, se a gente vê, ele, antes de conhecer Jesus Cristo, ele era um homem livre, né? Ele tinha dupla cidadania, ele podia ir para Roma, ele podia ir para essas cidades que eram mais poderosas antigamente. Ele tinha o direito de poder matar segundo a lei, ele era da alta sociedade, tanto em Israel como em Roma, né? Ele parecia ser um homem livre. Ele fazia o que ele queria, ele vivia muito bem, aparentemente, certo? E quando ele começou a trabalhar para Cristo, que aí ele ainda em Gálatas ele já trabalhava para Cristo, né? Ele diz que, só ler novamente, em Gálatas ele diz, Paulo dizendo, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Parece irônico ouvir isso de um rapaz que depois que começou a trabalhar para Cristo, aparentemente não está mais livre, né? Depois que ele começou a trabalhar para Cristo, ele foi aprisionado na cadeia. Depois que ele começou a trabalhar para Cristo, ele foi chicoteado. Depois que ele começou a trabalhar para Cristo,
ele foi perseguido, ele foi jogado de um cesto, ele se escondia, ele tinha que se esconder. Depois que ele começou a trabalhar para Cristo e foi para Roma, que antigamente ele tinha a dupla cidadania e podia andar pelas ruas de Roma, ser um cidadão romano, quando ele foi para Roma ele foi morto. Ele foi para Roma aprisionado e foi morto por estar em Roma e estar querendo pregar Jesus Cristo pro... qual é o nome mesmo? Do soberano lá de Roma, esqueci, pro imperador. Então, Era César, né? não era César, era não era Nicodemos? Acho que era Nicodemos. Era César. Então fica confuso quando ele diz que se a gente conhecer a verdade. Quando Paulo conheceu a verdade? Paulo, ele não conhecia a verdade enquanto ele perseguia os cristãos. Ele começou a conhecer a verdade, ele conheceu a verdade a partir do momento que Jesus Cristo apareceu para ele. E aí diz que quando conheceres a verdade nos libertará. E aparentemente ele não estava ali. Aparentemente ele começou a ser aprisionado por causa da verdade, certo? Aparentemente ele não estava mais sendo livre. Agora sim ele estava... Agora sim ele estava aprisionado. Então ele foi morto por Nero. Ele quis pregar para Nero e Nero matou. Então alguém consegue me explicar aqui o porquê? Se Jesus diz que conhecendo a verdade nos liberta, nos livra de ser escravos, por que Paulo morreu? Por que Paulo foi aprisionado, sendo que ele já tinha conhecido a verdade? Antes de conhecer a verdade, ele era livre. É exatamente o que seu pai falou antes de você introduzir com a palavra. Seu pai falou que às vezes a pessoa acha que está presa, mas ela está livre. E às vezes em busca de uma liberdade, ela se aprisiona. Faz uma dinâmica, pergunta de novo para todo mundo. Luan, você consegue me explicar por que Jesus disse que se conheceres a verdade os libertará? E Paulo conhecendo a verdade, ficou aprisionado? Ficou sofrendo? Antes que as condutas que ele tinha de perseguir cristão, no caso, se ele morresse na terra aqui, ele iria para o inferno, obviamente, provavelmente. Então, ele acha que não vale a pena você ser bom na terra aqui, tipo, ter dinheiro, ter dupla cidadania e acabar indo para o inferno, do que a terra se passar algo ruim, ser perseguido pelas pessoas que é contra Deus, e se no final da vida você ir para o céu. Então, ele teve a paz dele aqui na terra porque ele sabia que o céu dele estava garantido. Quando é assim, você vai na do Romano? Vai na do Romano? Você acha que é por isso que essa é a verdade? Sabe? E o Sérgio, você consegue me explicar? Falou que antes ele ia pro inferno, e quando ele conheceu Jesus da verdade, ele teve. Quando ele morreu, ele foi pro céu. Vai na deles, não? Jesus mesmo disse que quando a gente, se nós nos tornássemos seguidores dele, seríamos perseguidos. Mas eu não sei explicar direito aí dentro do texto, não. A senhora explicou, né? A senhora, o pai já explicou, né? Eu quero explicar mais. Ele era escravo do pecado, ele era escravo. E Na quando... verdade, ele não era escravo do pecado. Paulo, como hoje temos tantos perseguidores que nem Saulo, né? Porque Paulo, na verdade, era Saulo, né? Sim. Não é que trocou o nome dele, é que Israel era Saulo, mais ou menos isso, não lembro direito. Pela Bíblia foi uma troca de nome, porque Não, Saulo era grande e Paulo é Saulo é a pequeno. mesma coisa, né? Porém, Paulo era um perseguidor, e a gente vê a igreja sendo perseguida. Sim. Né? Fique triste quando você não vê perseguição. Né? Que Jesus fala, se esperar só nesse mundo, são mais miseráveis. E Paulo trocou
a sua dupla cidadania terrena para uma única cidadania eterna. Né? E Paulo entendeu bem a missão. Paulo deixou de ser escravo da lei. Ok? Eu não vou falar que Paulo ia para o inferno, porque Paulo seguia a lei. E a lei escravizava. Ok? Porque ninguém conseguia cumprir a lei, e até hoje ninguém consegue cumprir a lei, as 613 leis que são dadas pela Bíblia, do jeito, porque a Bíblia mesmo fala, se você pecar em uma só, você é condenado por todas. Ok? Então, a lei cegava, né? Na verdade, quando Paulo ficou com escama de peixe no olho, Deus só mostrou para ele, Jesus só mostrou para ele como ele era. Quando foi orado e as escamas caiu, aí ele conseguiu ver realmente que ele era escravo. E ele era perseguidor. Deixa de ser perseguidor. Quando a gente deixa também de perseguir, a gente se torna alvo. Por isso que Paulo se tornou alvo da sua própria perseguição, porque ele que fez aquela redoma de perseguição, né? Então Paulo, ele era escravo da lei, ele era escravo de Roma, ele era escravo dos judeus, né? E ele realmente falou, cara, eu não quero ser escravo, eu quero ser livre. E a liberdade, às vezes, nos torna escravo, para ter um galardão no céu, uma vida livre. O homem foi pleno, completo na sua colocação, na sua visão. E você, Vanessa, precisa conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque quem liberta não é Paulo. Quem liberta é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem concorda comigo aqui, levanta a mão que Jesus liberta. Jesus. Não. Nem Deus liberta. O que a Bíblia fala, Alejandro? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quem liberta é a Bíblia. A palavra. É a palavra. O conhecimento. Ok? O É conhecimento. o que Jesus fala, porque ele fala, né? Eu sou a verdade. E a vida. E você só vai Eu sou conhecer o ele caminho, a através da verdade e a palavra. vida. E se ele fala que a verdade liberta. Então, quando a gente ouve os mandatos, quando a gente lê o que Jesus passou, o que Jesus deixou para nós, a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Entendeu? Então você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Tirar um tempinho da sua vida, porque você é mais especial do que muita gente que gostaria de entender a palavra e não entende. Ah, mas eu também... Não, você tem o Juan que te explica, que foi desde o ventre pregado e falado para ele da palavra. Você tem o Alejandro que te explica que desde o ventre, e assim sucessivamente o Henrique. Você tem eu para tirar suas dúvidas. E cara, ir para o céu sem conhecer realmente o nosso galardão, o prazer de estar lá é a mesma coisa que você ir para um país ótimo e não conhecer nada. Aí você volta de lá, a turma fala, você foi em tal lugar? Não fui, não fui, porque você não conhecia. Você não conhecia. Eu acho que mais do que isso, eu acho que ela tem alguém agora que ela vai precisar ensinar. Ensinar, verdade. Entendeu? Você foi plena. Mais do que isso, agora ela tem a missão de ensinar. Isso. A Bíblia fala, ensina no caminho. Então ela não tem como passar algo então, se ela não conhece, se ela não sabe. A professora não tem como ensinar se ela não tiver estudado. Se ela não sabe português, né? Então ela precisa aprender agora para ela passar. É muito importante você pegar o seu... A gente às vezes perde tanto tempo lendo livros que não acrescenta, assistindo filmes que não acrescenta, ou dormindo, né, que não acrescenta. E a gente pode... Tem tantas maneiras da gente aprender, né? Tem filme cristão, tem filme... É um filme muito bom. Ajuda. Assistimos. Então, eu já penso o seguinte, a leitura, o filme, depois que você lê, é legal. Agora, você vai só pro filme, você aprende muita coisa que não tem nada a ver. É um conjunto.
da Record. Hã? Mas só pelas novelas da Record. Não tem nada a ver, Não, entendeu? não Nada a tem. ver. É que nem Denolex, parece, mas não é. Entendeu? Então, precisamos ler, fazer uma prática. A gente tem 24 horas no dia, gente. Tirar meia hora para você ler a Bíblia, além de conhecimento, prática de leitura e Comunhão. prática de falar. Ela que tem dificuldade para falar assim, com a gente, começar a ler alto, né? Ler alto, ler para ela ouvir. E aí isso daí vai ajudando ela. E ela tá lendo alto, a filha dela tá ali ouvindo, né? Chegar logo de, nossa, ao invés de Deus, pegar, que nem a Fran vive orando pelo filho dela, passando a mão, pegar um momento, falar, pegar um momento, passar a mão, fala assim, filha, mamãe, agora é momento da gente fazer uma leitura, vamos aprender, vamos ler sobre Jesus, ela também, e ler passando a mão aqui. Cara, isso vai enriquecer tanto seus filhos, que eles já vão nascer poliglota, já vão nascer com conhecimento, né? Falam que quem ensinar inglês para criança é muito mais fácil. Imagine desde o ventre ensinando o que verdadeiramente ela vai usar valor para a vida inteira. Então é muito especial isso. Grava isso, é um ensinamento de Deus para vocês aí, tanto para as meninas e os maridos, por deixar de ser frouxo e estar junto com ela, amor, momento de leitura, né? É legal, cara. Cara, é muito bom, amor. Momento de leitura, esse momento é nosso. Às vezes perde tanto tempo assistindo uma porcaria de um filme, né? E sabe tudo sobre a Barbie, sabe tudo sobre o Homem-Aranha e não sabe nada sobre a Bíblia. A Barbie não morreu por vocês. Olha, eu estou contando algo que vai decepcionar vocês. Mas o Homem-Aranha não morreu por vocês. Mas Cristo morreu e você não tem um tempo com ele, um tempo de intimidade com o casal, intimidade com casal e filho, né? E ali tentar explicar e não ficar só com a sua explicação, perguntar para outros, fazer um momento, uma dinâmica. Cara, vocês precisam disso, em nome de Jesus. É muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso, mas veio. Amém? E continuando, quando eu pensei lá no começo de que eu não sou viciado, eu não preciso ser liberto. Me veio também a memória, quando eu estava lendo, a Páscoa dos judeus. A Páscoa, eles comemoram a Páscoa um pouco diferente da gente. A gente comemora a Páscoa da ressurreição de Cristo. Lá eles comemoram a Páscoa, a passagem do Êxodo, quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Quando José foi para o Egito, a ordem e a vontade de Deus, pela história, acho que conhecem aqui, que os irmãos o venderam, ele foi escravo, começou a comandar na casa de Potifar, armaram para ele, a esposa de Potifar queria ficar com ele não quis, foi correto, foi jogado na cadeia. Passou alguns anos na cadeia e quando chegou o momento em que Deus colocou ele como governador de todo o Egito, porque ele conseguiu revelar o sonho de Potifar não, quando ele de Faraó, ele conseguiu revelar o sonho de Faraó e conseguiu arrumar uma solução para o problema que estava vindo, que seria a seca no mundo todo. Ele foi incumbido desse cargo e começou a governar lá. Os irmãos dele foram para lá, ele cuidou dos irmãos. E após anos e anos governando, ele foi morto. Ele morreu. Ele morreu. E os hebreus continuaram na terra do Egito. Só que os hebreus, a Bíblia conta que os hebreus, eles não se tornaram escravos. Os hebreus, eles se reproduziam muito mais do que os egípcios. Então os hebreus estavam ficando maiores em mais quantidades do que os próprios egípcios.
E teve uma época que o novo faraó não conhecia a história dos hebreus, ele não conhecia a história de José, não tinha um respeito por José, por ter feito aquilo com a terra, por ter salvado a terra, pelo Egito ser o que era, graças a Deus que abençoou José. Então ele não conhecia o que ele fez com os hebreus, ficou com medo dos hebreus por eles se reproduzirem muito mais, os hebreus estavam cada vez mais populosos e ele teve medo desses hebreus ficarem mais poderosos e tomarem o Egito para ele. O que ele fez, ele tomou os hebreus que estavam lá como escravos e passou anos dos hebreus sendo escravos, porque os hebreus também abandonaram a Deus, não se importavam mais com Deus, eles viviam uma vida boa, eles não viam a necessidade de adorar a Deus, não havia uma necessidade de continuar com a descendência de o que Jacó ensinou para José e José passou, de adorar e temer a Deus. Então eles esqueceram, e aí quando eles começaram a ser escravizados, aí eles lembraram e clamaram para que Deus libertasse eles. E aí vem Moisés e tem toda aquela história, as 10 pragas, e Moisés, a mandato de Deus, consegue libertar o povo e levar eles para o deserto em busca da terra prometida, em busca de conforto, de bênção, de prosperidade, certo? E o que acontece com aquele povo que outrora era escravo, era aprisionado, e agora eles estão livres, eles estão caminhando, eles estão num trajeto e ainda abençoadíssimo, porque tem a nuvem de fogo, tem a neblina, tem a manata, eles estão... O maná, eles têm tudo que eles precisam. Maranata, quase. Eles têm tudo que eles precisam naquele caminho, mas eles ainda são escravos. Eles são escravos das reclamações. Eles são escravos do medo, das preocupações. As preocupações nos faz escravo. Falta de fé. As reclamações, as dúvidas, ingratidão. o medo nos torna escravo. Vendo tudo aquilo que Deus fez por eles, vendo que eles não tinham direito à água para beber, que eles não tinham nada, eles eram escravos, chicoteados. Como é que esse povo, quando está no deserto e ainda sendo cuidado no deserto, vendo o favor de Deus, vendo o cuidado que Deus tem com eles, como que esse povo consegue reclamar? Querer voltar para trás, né? Como que esse povo deseja voltar para o Egito, porque no Egito eles tinham um lugar para ser enterrados? Eles estavam pensando em ser enterrados. Por quê? A gente pode questionar isso, a gente pode ficar confuso, indagar. Mas a gente já olhou para a nossa vida também e viu quantas vezes a gente também foi ingrato, quantas vezes a gente teve medo e não foi grato a Deus, olhando tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente saiu. Meu pai e minha mãe ainda é mais prova viva do que eles viveram lá na Bahia e o que a gente vive hoje. E muitas vezes a gente, num pequeno desconforto que a gente se encontra aqui, a gente tem a capacidade de reclamar. A gente fica que nem o povo. Então a gente se torna escravos do medo, a gente se torna escravos da ingratidão. Porque por mais que Deus fez, vamos lá, isso daí muitas vezes também é falta de fé. Quando os discípulos estavam no barco e viu Jesus caminhando sobre as águas, Pedro foi o único que quis caminhar. A gente ainda fala, pelo menos ele caminhou. E a gente também fica assim, poxa, por que ele caiu? Né? Ele caminhou, ele colocou o pé, ele viu que ele está em cima da água. E aí ele um passo atrás, na frente do outro, ele está caminhando, o que leva ele a ter mais fé. O mais difícil ele já fez, que foi sair do barco e colocar o pé na água. Se ele fez isso, o que vai fazer ele cair? Afundar, ser salvo por Jesus Cristo e receber a palavra, homem de pouca fé. Por que ele perdeu a fé? Se ele já estava caminhando,
Ele sentiu o medo das ondas, ele sentiu aquele vento e duvidou. Por mais que ele já estava caminhando sobre as águas, ele duvidou e teve medo. Muitas vezes a gente também é assim. Muitas vezes a gente já está caminhando, Deus está nos guiando, aí bate um vento, algo que sai, algo que a gente não esperava. Pedro não esperava aquele vento forte. A gente às vezes está caminhando, com fé, aí vem um vento forte, vem uma dificuldade que a gente não esperava e pronto, a gente coloca a vida toda em dúvida. Nossa, será que Deus não está comigo? Qual é o plano de Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Sendo que a gente já caminhou muito, é só a gente ignorar e As adversidades. de que aquilo faz parte, de que aquilo só vai tornar a nossa fé mais forte. Então a gente precisa ser liberto do medo, a gente precisa ser liberto da ingratidão, a gente precisa ser liberto das preocupações. Óbvio que a gente vai ter preocupações nesse mundo, diz a Bíblia, nesse mundo tereis aflições, mas o que a gente tem que ter em mente é que a verdade nos libertou. Quando Paulo era perseguido, quando ele começou a seguir Jesus Cristo, ele foi muito perseguido, mas Deus, Jesus Cristo, já tinha deixado para a gente em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Ele diz, Mateus 5, versículo 10: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus já antecedeu dizendo que para você ficar feliz se você é perseguido. Jesus já estava falando, vivi no pau. Hoje em dia a gente não vê muita perseguição, ainda mais aqui no Brasil, a gente não é perseguido dessa forma como eles foram perseguidos. A gente pode pregar a palavra de Deus, a gente pode seguir o mandamento de Jesus Cristo, ler a palavra. Tem muitos países que não podem entrar nem na Bíblia. A gente é privilegiado porque a gente pode. Então a gente não é perseguido. É para continuar feliz, não é para ficar triste por não ser perseguido. Mas não é para você evitar falar de Deus, não é para você evitar proferir o que Jesus deixou pra gente. Por medo de rejeições, por medo de e se a pessoa não gostar, e se a pessoa achar que eu estou falando errado. Não é para você ter medo disso, porque a Bíblia já diz, porque Jesus já disse: felizes aqueles que são perseguidos, insultados por proferir a mensagem que Jesus Cristo deixou pra gente. Entendeu? Então, quando eu tive um certo desgosto por ter pego Palavra o tema libertação. eu me arrependo totalmente, porque é tudo. O que temos hoje é graças a o que Jesus fez. Daqui a alguns dias a gente vai estar vivendo um momento tão especial, que é o Natal, lembrando de que Jesus veio, lembrando que Deus deu o seu único Filho para que todos que naquele crê não pereçam e tenham vida eterna. A gente vai estar com isso na memória. Eu sou grato agora por estar pregando isso tão perto dessa data, podendo falar dessa data e tendo agora em mente que a gente tem muitas coisas que nos aprisionam, coisas que a gente às vezes nem imagina, e tem vezes que a gente busca ser aprisionado, coisa que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente. Por que você olhou pro José? Não, eu tô falando Não, discriminação, hein? coisa que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente, que a gente vai acabar O quê?
Continua. Então, muitas vezes a gente acaba nos aprisionando. Jesus Cristo nos libertou, trouxe a Olha verdade. pro seu lado aí, sua mulher tá te chamando ali, ela tá sorrindo. Trouxe a verdade Ela quer te e a pegar. verdade que hoje nos liberta. Quando Paulo disse que continua em Gálatas 5, ele disse para o povo continuar firme, que eles estão livres agora para não voltar para os antigos métodos que eles tinham, né, de circuncisão. Circuncisão foi algo que Deus trouxe para o povo dele. Circuncisão. Foi algo que Deus trouxe para o povo dele. Deus ainda Era algo para separar buscou matar A Moisés. de B. Era a marca, né? Era a marca. Hoje a gente tem a marca que Que é o batismo. Cristo. É o batismo, né? Deus procurou matar Moisés, porque Moisés não era Circuncidado. E agora a gente não precisa mais disso. A gente se batiza para nascer para Jesus Cristo, a gente reconhece o que fez. Agora tem uma palavra da Bíblia que fala que a gente foi liberto das amarras do pecado. Se a gente foi liberto das amarras do pecado, por 5 horas da que tarde a gente termina o culto. se a gente foi liberto das amarras do pecado, Era pra ele pegar sábado passado. se a gente foi liberto das amarras do pecado, você consegue me explicar, amor? Se a gente foi liberto das amarras do pecado, por que a gente peca? Não é confuso? Tipo, se a gente está liberto do pecado, por que a gente Confuso. peca? Eu acho Não, que mas a Bíblia não falou que a gente foi liberto do pecado. Liberto das amarras do Só pecado. amarração. É isso que ele Não, tá então, perguntando. deixa eu... das amarras do pecado. Por que a gente peca se a gente foi liberto das amarras do pecado? O pecado não está mais segurando a gente. Vamos... Aprende com ele, viu? Dinâmica é, mas eu erro no dinâmica. Ele é muito bom nas dinâmicas. A menina da dinâmica. Eu tô casado com a dinâmica. Ó, Então, eu vou falar uma coisa. Se você é um menino de Deus, dá um beijo nessa serva que ela tá doida pra te beijar. você Olha a consegue florinha explicar? dela, olha a olhinha dela. eu acho que é por causa de Você... Ah, a Vanessa sabe. Você sabe me O outro explicar, sabe, a Vanessa Vanessa? sabe. Você, José. Você tem que saber. Por que a gente continua pecando se a gente está liberto das amarras do pecado? Sei. Mamãe, a senhora sabe? Por que a gente continua pecando se a gente já está liberto das amarras? Estamos libertos das amarras, não do pecado. Agora, deixa vocês fazerem. Mamãe, Ela parece confusa, ela acha que entendeu, entendeu? mamãe, você não consegue me explicar? Eu, na minha concepção, quando a Bíblia fala que nós fomos libertos das amarras do pecado, é porque o pecado não tem o poder, inclusive, de nos levar para o inferno, porque Cristo nos libertou. A gente continua pecando porque nós somos naturais, somos humanos, por isso que a gente precisa do sangue do Cordeiro para nos limpar, nos purificar e nos dar a salvação. Antigamente, antes... Que foi? Antigamente, no Velho Testamento, quando eles pecavam e desobedeciam a lei, eles tinham que fazer sacrifícios. Eles tinham que pegar o animal, levar, sacrificar para conseguir ser perdoado. Ou às vezes matar o filho, dependendo, levar ele para a praça pública e apedrejar. Isso era amarra. As consequências. Hoje a gente somos libertos pelo Senhor. Quando Paulo diz, vocês estão livres e querem voltar para aquele tempo, então eu digo, quem for circuncidado, Paulo dizendo, então, quem for circuncidado, que viva Vai para a viver lei, pela lei. que viva pela lei. Essa é a lei. Você está livre dela, você não precisa obedecer essa lei. Jesus Cristo veio, Deus enviou, ele fez o maior sacrifício. E deu o filho dele derramou o sangue que perdoou todo o pecado. Perdoou os passados, perdoou os que estavam acontecendo naquela hora no presente e perdoou os que... É claro que a gente ainda peca, a gente sim tem o livre-arbítrio. E eu já ouvi uma vez uma história que eu achei muito legal.
que ele contextualizou que o mar tivesse vida e conhecimento, e o peixe também. O peixe estava nadando no mar, foi para a praia e pulou do mar para a areia. O mar sabia que se o peixe saísse dele e fosse para a areia, ele ia morrer, porque ele não poderia viver fora do mar. O mar insistiu para o peixe: peixe, continua aqui, que aqui você vai poder viver livremente. É salgado, mas E o peixe insistiu em pular. Quando ele pulou, ele morreu. E o mar não pôde pegar ele de volta. Estava fora do que o mar poderia fazer. E isso é o livre-arbítrio. Deus nos presenteou o livre-arbítrio. Então, quando a gente insiste em fazer coisas erradas, em pecar, Deus às vezes está lá, o Espírito Santo fala pra gente: não faz isso, não faz isso. Pode te distanciar desse mar, dessa vida, que por mais que... Pode falar. achei interessante, eu viajei aqui, eu sou mais ou menos que nem o Alejandro. Fala, eu viajei. Tipo assim, o mar chegar pra ele e falar assim: peixe, volta, né? Por mais perigo que tem dentro do mar, por mais que a água do mar é salgada, por mais dificuldade que tem no mar, porque o mar não para, você sempre tem que estar se movimentando no mar, mas sem o mar você morre. O mais difícil né? A vida não é fácil, mas sem Cristo É pior. você morre. Por mais ruim que estava dentro da arca, Lá fora era morte. lá fora estava pior. Por mais fedido que estava dentro da arca, fora era podridão. Era morte, cheiro de morte. Às vezes, por mais difícil estar com a sua esposa, cara, se arruma, porque fora dela vai te levar à morte, e assim com a esposa. Amanhã vai ficar mendigando atenção por aí. Tanto homem como mulher. Eu vi aquele milionário, o cara ganhou na Mega Sena, arrumou uma mulher e ela matou ele. Né? E a família estava preocupada em tirar o dinheiro dela para ficar com. Então, mais difícil pode ser pior. É que nem ontem eu atendi um paciente e ele sofreu um acidente de moto e estava difícil, ele não podia mexer nele, né? Tinha que mexer em bloco. E aí, sem querer, ele mexeu o braço e a gente passou ele em bloco, ele mexeu o braço e saiu o acesso. Coisa simples, eu vou falar. Aí eu cheguei para o técnico de enfermagem e falei: olha, o paciente tirou o acesso. Aí ele falou assim, né? Tá difícil mexer. Ele falou: ó, nada ruim que não podia ficar pior. E aí até ficou vazando, a gente teve que suturar ali, né? Mas, cara, tá ruim, tenta resolver os problemas que você tem, porque instituição família foi Deus que fez. Porque se você largar, pode ficar pior. Eu não vi ninguém ficar melhor. Eu não conheço ninguém ficar melhor. Tem gente indo para São Paulo buscar alguém porque não quer ficar só. Eu estou errado. E correndo risco de ser um golpe. Eu vi aí, o cara enganou, tá na televisão, 26 mulheres. E a gente viu o naipe das mulheres que foi entrevistado. E ele levantou 500 mil delas, roubou ela. Né? Mulheres carentes. Porque talvez lá atrás, eu não vou ser enganada por ninguém, eu ajudo. E hoje está sendo enganado por um cara que ninguém conhece. A gente conhece uma pessoa da família que vendeu até casa de mulheres aí, né, amor? Vendeu, fazia isso, as mulheres vendiam. Enganou elas. E essas mesmas mulheres que outrora, talvez, bateu no peito, eu sou enganada, eu não vou atrás de homem. E homem também, sendo enganado por mulheres aí.
Porque está preocupado com o corpinho mais novo. Aquele corpinho mais novo vai ficar velho. E se você é velho, vai ficar mais velho você ainda. Então, não tem nada que não pode ficar pior. Mas tem tudo que pode ficar melhor. Se você trazer Cristo para a sua vida, tudo vai ficar melhor. Tudo passa. A única coisa que não passa é a eternidade. Ela é constante e real. Depende de onde você quer passar ela. Fica a dica. Beija a sua serva quer beijo, hoje ela quer beijo. Ela quer com a mamãe. Ele já está terminando. Então não, vai até meia-noite. É que ela vai trabalhar, gente. Até a noite ela poderia ter pegado sábado passado. Só que o pai fez um culto no meio desses cultos. Os amigos passados estavam de folga. Não, mas a gente fez uma vigília, aquele dia desse. Na terça-feira fazemos uma vigília. Espírito Santo, que está conosco, nos consolando e nos auxiliando, quando a gente vai pecar, muitas vezes ele insiste. Não faz isso. Não faz isso que vai te distanciar da vontade de Deus. Vai te tirar daquele mar. E para voltar no mar, o peixe às vezes consegue voltar, mas ele se rebate. É difícil. E Deus sempre está... Deus não nos abandona. A gente que às vezes abandona Deus. Às vezes a gente comete o erro e a gente está livre das amarras do pecado. A gente pode pedir perdão e nos arrepender mesmo, deixar de fazer aquilo. Mas às vezes quando você comete o pecado, você fica com a consciência tão pesada. Você vê, Deus faz tudo por você e você não consegue fazer você não consegue tirar um desejo seu para que possa realizar a vontade dele. Você não pode evitar de fazer uma coisa que te satisfaça para satisfazer ele. E aí a gente fica com vergonha, a gente fica triste, a gente fica com a consciência pesada e a gente se sente amarrado novamente pelas amarras do pecado, porque a gente, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo orar, eu sou tão pecador, eu sou tão errado, Deus não vai me ouvir, por que Deus me ouviria? Muitas pessoas às vezes pensam isso. Mas saiba que a gente está livre das amarras do pecado. Por mais que você possa ser um pecador, por mais que você possa ter feito algo errado, peça perdão, se arrependa de todo o coração, que Deus está esperando por você, Deus está querendo cuidar de você, Deus te ama, Jesus morreu por você, ressuscitou, e você tem uma vida linda lá no céu. Se voltar para Jesus e seguir aquilo que Jesus quer para a sua vida. Então é isso. Sejam livres da vontade de Cristo. Amém? Livre Da vontade de Cristo. na vontade de Cristo, não da vontade. Livres na vontade. Da vontade de Cristo. Porque muitas vezes a pessoa acha que livre eu posso fazer tudo. Na eu vontade posso, de Cristo. mas nem tudo me convém. Não, mas se quer pegar mais, ela tá doida pra você pegar. Ela tá. Beija sua serva, rapaz, ela quer beijo. Ela quer tomar banho. Não, ela fez